Abra sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, capítulo 3, do primeiro versículo a seguir, para a nossa reflexão aqui nesta noite, na palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então ele pensou: que coisa esquisita! Por que é que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio da chama no espinheiro: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse: pare aí, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Senhor Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto como o meu povo está sofrendo e sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar de lá o povo de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão me adorar aqui neste monte, e isto será um sinal de que eu te enviei. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, esteja à vontade. Muito bom estarmos aqui nesta noite para nós podermos refletir aqui na palavra de Deus. Nesse mês nós temos um tema central para o mês de agosto, que serão pregações que serão feitas em todas as quartas-feiras, aqui no culto do propósito, né? O tema nosso principal é o culto do propósito, mas dentro deste culto nós acatamos aí uma sugestão do Ministério de Mídia da igreja e nós elaboramos algumas mensagens aí para o mês de agosto. O tema é: agosto é de Deus. Amém? Segundo as informações, né, que a gente tem, é que sempre há algumas superstições com relação ao mês de agosto, né? Algumas pessoas têm superstições, têm alguns pensamentos errados com relação a isso, acha que não é um mês bom, que acontece algumas coisas ruins na vida das pessoas, mas o que nós pretendemos é pensar sobre isso aqui nas quartas-feiras, né? Tirar qualquer tipo de superstição que possa existir com relação a esse mês, já que as bênçãos de Deus, elas nos são reveladas em todos os meses. Não importa o mês, não importa a sexta-feira 13, o que importa é que Deus está conosco. Você crê assim? Então dá um amém bem forte aí, igreja. Glória a Deus, nós precisamos crer assim, né? Acreditar que Deus, né, o nosso Deus é o Deus poderoso. Ele está conosco, está presente em nossa vida, independentemente do mês que estejamos vivendo, porque o nosso Deus, ele vai muito além do tempo e do espaço. Deus, ele cuida de nós diuturnamente. Sabe o que é isso? Dia e noite. E o salmista fala assim, que ele não dorme e ele não cochila.
Então Deus está olhando por mim e por você, meu irmão e minha irmã, todos os dias, em todas as horas do dia, minutos, segundos, milésimos de segundo, por mais que você possa imaginar aí, Deus está olhando por você e está cuidando de você e de mim. E aí o outro salmista fala assim: e ai de nós, se por algum segundo na vida o Senhor não estivesse olhando por nós, que já não nos teria acontecido, mas graças a Deus que Ele tem cuidado da gente. Amém? Não importa o mês nem o dia, o que importa é que Deus está aí olhando por nós, né, em todo o tempo. Então hoje a gente vai pensar um pouco aqui com relação ao tema proposto, que é Deus fala conosco no deserto. Você tem isso? Deus fala conosco no deserto, Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com a gente no deserto, e é um tema que vem indicar para a gente algumas coisas com relação ao deserto. Quando você ouve alguém falar assim: meu irmão, eu estou passando por um deserto, o que você imagina? Ele está bem, feliz, animado, é isso? Sim ou não? Não, né? Quando alguém fala que está no deserto, é porque está passando por algum tipo de luta, de tribulação, de dificuldade. Não é isso que acontece quando as pessoas falam que está passando por algum tipo de deserto, né? Nós vamos perceber assim que deserto é um lugar árido, desprovido de água e de umidade. É um lugar de secura, né? É um lugar onde não tem água, dificilmente vai produzir alguma coisa que for plantada ali, porque não há possibilidade de produção agrícola no deserto. Então é isso, quando alguém está no deserto, está passando por algum tipo de dificuldade na vida. No sentido espiritual, quando olhamos aqui para a palavra deserto, nós vamos entender assim que é uma sequidão espiritual. Está passando por uma falta do Espírito Santo na sua vida, uma falta de alguma coisa espiritual na vida. Também pode estar passando por uma dificuldade financeira, uma enfermidade na família, enfim. Nós vamos olhar para cá e vamos perceber assim, que é um tempo, é um momento de grande dificuldade quando alguém está no deserto. Quando alguém passa por essa prova no deserto, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção e que eu refleti quando estava preparando essa mensagem é que existem alguns fatores que a gente vai para o deserto. Sim ou não? Existem. Olha, existem desertos que a gente procura com as nossas próprias mãos, não é? Tem coisas que a gente procura com as próprias mãos da gente, com nossos próprios pés. A gente procura, depois vai para o deserto e quando está lá a gente fica reclamando. Tem outros desertos ainda, que são aqueles que têm propósito de Deus na nossa vida. Deus tem propósitos. A gente vai para o deserto porque é um propósito de Deus, e Deus quer que a gente passe por aquele deserto para depois sair de lá mais forte. Amém? Sai de lá mais forte, mais animado, com mais vontade de estar na presença de Deus. Porém, o mais interessante é que não importa qual é o tipo de deserto, se nós tivermos sensibilidade espiritual para ouvir, Deus vai falar conosco no deserto. Deus vai falar conosco no deserto, não importa qual seja o tipo de deserto que eu e você estejamos passando em um momento da nossa vida, Deus vai falar com a gente, basta a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Quero pensar com você hoje nesse tema de deserto aqui, a partir da vida de Moisés. Moisés é um homem muito citado, muito conhecido, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, Ele é responsável por essa escritura aí. Ele teve uma influência grande no seu tempo. Moisés, esse homem aqui era um homem hebreu, mas que foi criado nos palácios egípcios, hebreu de origem, de natureza, sua mãe era hebreia e ele foi criado dentro dos palácios egípcios. Importante entender que ele não era nascido no Egito,
ele era nascido de uma família hebreia, ele foi criado naqueles palácios, mas ele nunca se esqueceu de onde ele tinha vindo. Sabe uma coisa importante? A gente sempre dá uma olhadinha para trás, para ver de onde você veio. Estou dizendo que é para a gente ficar sofrendo com o passado, mastigando o passado, remoendo. Não, não é isso. Nós não podemos esquecer as nossas origens, porque tem gente que, porque ele avança, ele esquece as origens. Então Moisés foi um homem que não esqueceu das suas raízes. Ele estava lá um dia, na terra do Egito, já era homem feito, e quando ele olha, uma certa manhã, tinha um egípcio que estava maltratando, estava batendo em um hebreu, e Moisés olha para aquela cena, olha para os lados, não vê ninguém por perto, ele chega ali, pega aquele egípcio que batia no seu conterrâneo ali, mata o egípcio e esconde na areia. Pensou que ia ficar escondido por muito tempo, né? Então ele não esqueceu, ele viu ali o seu compatriota sendo atacado, sendo atingido, apanhando, sendo agredido ali, ele vai, mata aquele homem, esconde na areia, mas ele é descoberto depois. Acontece que as pessoas descobrem o que ele fez. Um dia lá, no outro dia, bem próximo ao que já tinha acontecido, ele vê dois hebreus lá discutindo. Ele fala: por que vocês estão discutindo? Vocês são irmãos, são da mesma turma. Aí um fala assim: o que você quer? Você vai matar a gente igual matou o egípcio lá? Aí Moisés fala: já descobriram o que eu fiz, hein? E aí o rei do Egito fica sabendo, e ele quer matar Moisés, e Moisés foge da terra do Egito, ele sai dali de onde ele estava, e ele decide fugir, porque a punição dele era a morte. Ele tinha cometido um homicídio e uma ocultação de cadáver. Se fosse hoje na legislação brasileira, eram esses termos, né, que utilizaria dois crimes que ele fez, que ele cometeu ali, e a condenação dele era uma punição de morte. Então Moisés, ele foge exatamente para o deserto, um lugar chamado Midian. Ele sai do Egito, ele vai lá para Midian, que também faz parte do Egito, mas ele sai daquele foco ali e foge para lá, né, que é chamada a terra dos midianitas. E assim Moisés, então, ele vai do palácio egípcio ao deserto de Midian rapidamente. Ele vai para aquele lugar, para aquele deserto ali, local onde havia escassez de água, de alimentação, já que o deserto não produz nada, e assim ele deve ter vivido os anos mais desafiadores da sua vida, vivendo no deserto. Deve ter vivido tempos desafiadores naquele local, porque ele não estava acostumado a viver daquela forma, né? Os midianitas eram povos nômades, né, que não ficavam em um lugar só, muitos deles ficavam saindo de um lugar para o outro, e nós vamos ver que Moisés não estava acostumado com isso. Ele deve ter passado anos desafiadores ali naquele local, ali na sua vida, mas a gente vai perceber aqui, irmãs e irmãos, que neste deserto de Moisés tem dois detalhes importantes, que chamou a minha atenção e talvez pode ser que chame a sua também. O primeiro é que Moisés, ele busca o deserto com as suas próprias mãos. Sim ou não? Ele decidiu matar um egípcio. E quando ele decidiu, ele foi lá e realizou o que tinha decidido. Ele matou o homem. Então ele puxou o deserto para si com as suas próprias mãos ali naquele lugar, né? Porque decidiu matar um homem. Né, e o rei agora é contra, ele queria matar também Moisés. O segundo detalhe para a gente é que ali também havia um propósito de Deus naquele deserto, pois ao que parece Deus estava preparando Moisés para viver no deserto. Amém? Ele vai lá, ele puxa o deserto para si com as suas próprias mãos, mas por trás disso havia um propósito de Deus na vida dele. Né? Dá a impressão para a gente que Moisés estava sendo preparado por Deus para viver no deserto, e Deus também estava tratando Moisés ali para transformá-lo de um homem bruto em um pai sensível e amoroso. Amém? Parece que Deus está tratando Moisés. Deus leva ele para lá: Moisés, você vai precisar viver esse tempo no deserto,
você vai ser tratado no deserto, você vai ser trabalhado aqui, eu vou mudar a sua vida, a sua história. É por isso que é lá no deserto que Deus vai falar com Moisés. É lá que Deus vai conversar com ele, é lá que Deus vai chamar a atenção de Moisés. Ele está ali no deserto de Midian, e ali, naquele local, Deus vai agraciar ele com uma esposa. O nome da esposa é Zípora. O pai dela chama-se Jetro, que era sacerdote de Midian. E através desse casamento, então, Moisés se torna pastor de ovelhas do seu sogro. Amém? Olha, do palácio para o deserto, pastorear ovelhas e cabras. Que era isso? Andar atrás do rebanho, levar o rebanho para alguns lugares onde eles precisavam ser alimentados, precisavam tomar água, precisavam viver. Então Moisés tinha que andar longos quilômetros, distância longe, para poder pastorear essas ovelhas ali do seu sogro, porque é isso que estava acontecendo com ele. Ele conduzia pelo deserto, mas nós vamos perceber que tem um dia que vai acontecer algo diferente. Moisés vai sair com as ovelhas pastoreando, vai levar para o outro lado da onde eles estavam ali, vai chegar até o Monte Sinai, e diz o texto que é exatamente ali naquele lugar que Deus escolheu para falar com Moisés. Ele está lá pastoreando as ovelhas, de repente, um dado momento, ele olha para um lado onde tinha os espinheiros, outras versões chamam de sarça, mas não define o que é essa sarça, e nessa versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz que eram espinheiros, e os espinheiros estavam repletos de uma chama de fogo. Porém, os espinheiros não eram consumidos pelo fogo. Já imaginou um negócio desse? Tem uma chama de fogo no meio de um mato, mas o mato não queima. Aí Moisés olha para aquilo e fala: mas que coisa esquisita, que negócio é esse que está acontecendo? Eu vou lá que eu quero ver esse negócio de perto. Homem corajoso, animado, vai lá para ver, mas quando ele começa a caminhar, que Deus vê, o texto fala assim, Deus vendo que Moisés ia mesmo mais perto para ver o que estava acontecendo, Deus fala assim: ei Moisés, para aí. Eu chamo o nome dele duas vezes, Moisés, Moisés. Ele ouve aquela voz que vem do meio da chama, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele vai ouvir a voz, e de repente Deus vai conversar com ele. Deus vai falar assim: Moisés, pare onde você está, tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar é um lugar sagrado. Aleluia, glória a Deus. Este lugar é um lugar sagrado, porque eu sou o Senhor Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí diz que nesta hora, neste momento, que Deus se declara quem Ele é naquele lugar. Moisés fica com tanto medo que ele coloca o seu rosto no chão, ele cobre o seu rosto, porque fica com medo de ver Deus ou de olhar para Deus. Ele tem medo de olhar para Deus, então por isso é que ele cobre o seu rosto ali naquele lugar, para que ele não venha ver Deus, porque segundo as informações, ninguém poderia ver Deus e continuar vivo. Então Moisés conhecia a história, ele cobre o seu rosto, ele fica preocupado naquele lugar, mas Deus vai dizer para ele uma coisa importante. Deus vai falar para ele assim: Moisés, eu vim aqui para conversar com você nesse deserto, porque aqui que é o lugar que eu escolhi, Moisés, para ter essa conversa contigo. Eu quero que você vá exatamente para o Egito, para que você possa tirar de lá o meu povo, porque eu decidi, eu ouvi a voz do povo, eu ouvi o pedido de socorro deles, eu sei o quanto eles estão sofrendo por causa de todo o sofrimento que estão causando na vida deles, os seus feitores estão judiando deles, e eu sei da sua angústia. Por isso eu resolvi fazer isso, Moisés. Desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los para uma terra boa, uma terra grande e boa, uma terra boa e rica. Amém? Eu quero tirar o meu povo de lá, daquele sofrimento onde eles estão com os egípcios, e quero levá-los para uma terra que eu escolhi para que eles ali estejam. Ele diz
Que terra é essa? Ele vai falar para Moisés qual é a terra que ele quer levar o povo dele para morar. Ele diz que é na terra onde vivem os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E Moisés conhecia e sabia que terra era essa, e sabia do que Deus estava falando, porque Deus estava falando isso com ele. Então ele ouve essa voz de Deus. Neste momento Deus chama ele e diz: você vai ser o libertador dos egípcios. Mas Moisés resistiu. Deus fala com ele, Deus conversa, Deus chama ele para uma missão, e ele vai falar para Deus, na sua resistência, vai dizer assim: Senhor, quem sou eu para ir lá falar com o rei do Egito? Quem sou eu para libertar o povo de Deus lá do Egito e levar para a terra de Canaã, onde o Senhor está nos mandando? Eu não sou capaz, eu não tenho fala para convencer o rei, eu não sou capaz de fazer essas coisas, não tenho esse dom de convencer ninguém. E Deus vai dizer para ele assim: você vai, Moisés, porque eu estou te mandando, e quando você tirar o povo de lá, vocês vão voltar e chegar nesse monte, vocês vão me adorar, e aí você vai entender exatamente que eu fui quem mandei você ir lá e tirar o meu povo de lá do Egito. E apesar dessa resistência, Moisés aceitou o convite de Deus. Apesar de ter resistido ao início, de não ter aceitado isso, Moisés então, ele vai aceitar o convite de Deus, Deus o convenceu para tornar ele um grande líder do povo de Deus, fazer com que ele fosse o grande líder, que o seu nome fosse gravado, escrito aí na história do povo de Deus, que Deus estava fazendo isso, e ele se tornou esse grande líder do povo. Uma caminhada que durou 40 anos, mas foram 40 anos de lutas, de dificuldades, mas 40 anos também que eles viram milagres e maravilhas de Deus acontecendo na vida deles, irmãos, porque esses milagres e maravilhas reforçavam a fé do líder e animavam o povo liderado. Amém? Era Deus animando, reforçando a fé, abençoando eles de muitas maneiras, queridas irmãs e queridos irmãos. Então assim a gente pode olhar para cá e podemos perceber assim, que às vezes nós também passamos por alguns desertos. Sim ou não? Talvez não no sentido literal de deserto, mas no sentido figurativo, simbólico, que às vezes nos levam a alguns grandes desafios da vida. Alguns desses desertos talvez são causados por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, por aquilo que resolvemos fazer na vida. Às vezes nós somos levados ao deserto por nossa própria causa. E outros desertos às vezes acontecem naturalmente em nossa vida, como a enfermidade, que nós não podemos controlar, as catástrofes naturais que acontecem, ou coisas semelhantes. Mas, por vezes, queremos colocar a culpa em outras pessoas, Às vezes passamos por algumas dificuldades e colocamos a culpa em alguém. Às vezes falamos: não, eu não vou mais à igreja porque eu estou passando por esse deserto, essa dificuldade. Queremos, colocar a culpa talvez na igreja, porque bate um desespero e não sabemos como resolver. Tem situação na vida que nós não sabemos como resolvermos. Tem momentos que a gente faz como o salmista do Salmo 121. Olha para o monte e diz: de onde me virá o socorro? E agora, quem poderá me defender? Porque a gente não encontra uma saída naquele momento para a nossa vida, mas nós podemos acreditar que temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. É em momentos como esse que a gente deve parar, respirar fundo e continuar a nossa caminhada. Amém? Porque se a gente for desistir, se nós formos parar porque as coisas estão acontecendo em nossa vida, o desespero está nos levando à falência, à dificuldade, ou quem sabe até a morte, nós não podemos ficar assim. Precisamos olhar para as palavras de Deus com o profeta Isaías no capítulo 43. Ele vai dizer o quê? Não tenha medo, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimará. A chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Deus fala conosco no deserto, queridos irmãos e irmãs. Ele está dizendo assim: continue caminhando. Você levante a tua mão, estenda, porque o mar vai se abrir e você vai passar em terra seca. Outra hora ele vai dizer assim: pode andar, porque eu vou fazer você caminhar por cima das águas. Eu vou fazer você passar por cima dessas provas e você vai chegar do outro lado e vai cantar o cântico da vitória. Glória a Deus. É importante, irmãos, olharmos para isso e ver que Deus está com a gente em todos os momentos da nossa vida, amados irmãos e irmãs. Foi no deserto que Moisés entendeu a importância da humildade, de descer, de deixar de se achar importante, forte, e começar a pastorear ovelhas e cabras. Foi no deserto que ele entendeu a importância dessa grande humildade na sua vida, mas foi lá também que ele viu grandes e extraordinários milagres de Deus. Foi lá no deserto que ele viu milagres extraordinários de Deus acontecendo na vida do povo que estava com ele. Foi lá que ele viu Deus abrir o mar vermelho e depois fechar para matar os egípcios. Foi lá que ele viu a água sair da rocha onde não tinha água no deserto. Foi lá que ele viu o povo que clamava por carne receber codornizes para que pudesse alimentar a sua vida. Foi no deserto que ele viu, e o povo também viu, pão que descia do céu para eles se alimentarem. Foi no deserto que ele viu a mão de Deus agindo poderosamente na vida dele, queridos irmãos e irmãs. Portanto, se você passar por algum deserto na sua vida, se você estiver passando por algum deserto na sua vida, não reclame. Levante a sua cabeça, olhe para frente, porque Jesus é o alvo. Olhe para frente, porque sempre há um caminho, sempre há uma saída para quem confia em Deus. Não reclame, confie, porque Deus pode estar te preparando para algo melhor. Deus pode estar te preparando para algo extraordinário. Quem sabe Deus pode estar te preparando para você ainda fazer grandes coisas para Deus. Foi assim que Moisés levou o povo até a entrada da terra de Canaã. Ele não entrou, mas o povo entrou, guiado por Josué. Foi assim que ele levou o povo e guiou o povo de Deus até o lugar onde Deus havia destinado. Quero dizer para você que eles entraram na Canaã terrena, mas eu e você vamos entrar na Canaã celestial. Nós temos algo melhor, extraordinário, maravilhoso, esperando por nós. Enquanto caminharmos, vamos confiar em Deus. Li uma frase importante em um livro que diz assim: divirta-se pelo caminho. Amém? Às vezes a gente pensa que tem que passar pelas provas só chorando, mas quem passa pela prova cantando, sai lá do outro lado com alegria, irmãos. Quem passa pelas provas cantando louvores, passa melhor a prova, vence com mais satisfação. Então, se você tem certeza da sua salvação, divirta-se no caminho, confie em Deus, não reclame, não coloque a culpa dos outros, reconheça os seus próprios erros e pecados e peça a Deus para te ajudar a sair desse deserto e viver uma vida eterna, porque o melhor de Deus para você está por vir. Se alguém pensa que o melhor de Deus é isso que vive aqui, uma casa boa, extraordinária, uma vida maravilhosa financeiramente, por melhor que possa ser, algo que talvez alguém olhe, e sinta até inveja da vida. Quero te dizer que Deus tem algo muito melhor, e isso está por vir na sua vida, porque é o melhor de Deus para você. Amém? Confie em Deus, acredite que é no deserto que Deus fala conosco, e é de lá que Deus nos leva para um lugar ainda muito melhor e extraordinário em nossa vida.